Olá, bem-vindos à Escola Extrajude. Atuamos qualificando pessoas para atuarem no amplo universo dos registros públicos. Preparamos conteúdo técnico para aperfeiçoar o seu crescimento. Muito bem, hoje, de novo aqui, Tiago Machado Borté, nosso grande mestre. Vamos falar então de direito real de superfície, Dr. Tiago. E para começar, aquele panorama rápido sobre o Instituto dentro do ordenamento jurídico, por favor. Muito bem. Obrigado, amigo Rubens. O direito de superfície é um direito real relativamente novo no nosso ordenamento jurídico, né? Que ele veio primeiro do Estatuto da Cidade, né? Ali em 2001, e depois foi incorporado no Código Civil. Tá? Hoje ele é um direito real, artigo 1225, inciso 2, e artigos 1369 e seguintes do Código Civil. Então tem esses dois ordenamentos tratando desse instituto de direito, é um direito real, tá? Que ele tem como função, e aí é o X da questão, criar duas propriedades ao mesmo tempo. Tá? Ele tem a função de excepcionar a regra da acessão. E aí que é o benefício de usar esse instituto. Por quê? O que é a regra da acessão? Você tem o terreno, né? Tudo que for incorporado ali continua sendo a mesma coisa, um corpo só. Juridicamente é um bem só. Através do direito de superfície se permite considerar a propriedade do terreno distinta da propriedade daquilo que for incorporado no terreno, da acessão. Tá? Então esse é o ponto fundamental de aplicabilidade desse instituto. Para aplicar, como todos os direitos reais, observância plena dos princípios registrais, todos, tá? E também observando uma questão específica de forma. Artigo 108 do Código Civil se aplica ao direito de superfície? Não se aplica. Ele só admite a escritura pública. Então, serviços notariais e registrais. Um campo fértil para trabalhar, para atuar com esse tipo de instituto. Tá? Começa no tabelionato de notas, materializando via escritura pública, e depois vai ser registrado, ato de registro, na matrícula do imóvel. Tá bem? Muito bem. Para iniciar, para contextualizar esse instituto, é isso. Temos dois ordenamentos, cada um com a sua especificidade, e a função dele é essa que a gente pôde trazer nesse momento. E, doutor Tiago, na prática, como funciona esse instituto? E mais, em que situações ele se aplica? Então ele vai servir, a finalidade é para isso, para dissociar regimes de propriedades. Tá? Na prática, alguém vai fazer um investimento em terreno alheio, de regra perderia essa coisa para o dono do terreno. Nesse instituto não. Esse registro vai servir para criar propriedade para quem está investindo em cima de terreno alheio, não perdendo a propriedade, portanto, pela regra geral, pela regra da acessão. Tá? É para isso que vai servir. Né? Vai ser materializado via registro, e daí, nesse ponto, importa dizer o seguinte: esse superficiário, porque as partes são o concedente, que é o proprietário do terreno, que concede o direito de superfície, e o superficiário, que é aquele que alcançou a propriedade da superfície. Tá? Esse superficiário vai ter a disponibilidade da coisa, vai ter a propriedade dela, né? De consequência, pode contratar uma locação, pode até alienar esse direito. E é isso que nós veremos a seguir. Muito bem. Tá? Nesse contexto, por que utilizar o direito de superfície? Qual a grande vantagem desse instituto? A vantagem é a proteção para o superficiário. Se ele não utilizar esse instituto, ele não adquire direito real. Né? Na verdade, o investimento que ele fez edificando, construindo ou plantando sobre coisa alheia, perde, em termos de direito real, não perde, por exemplo, não perderia no âmbito geral, fora de direito de superfície, não perderia o direito obrigacional de ser indenizado.
Mas estamos tratando de direitos reais. Isso que interessa serviços notariais registrados. Nesse ponto, né? Ele vai ter um vínculo de direito real com aquela coisa. Tá? Aquele que edificou, então, plantou, cultivou, semeou e construiu sobre o terreno alheio, se implementado esse instituto, e aí que é o tabelião e o registrador devem agir sugerindo, muitas vezes, a aplicação desse instituto, tá? Para proteger esse superficiário, tá? Para ele ter, isso incrementa até a economia, tu está gerando mais potencial que a coisa no todo oferece. Duas propriedades, o concedente, por exemplo, ele continua com a sua propriedade do terreno, e ele pode dar em garantia, ele pode até alienar o solo, ao mesmo tempo o superficiário pode buscar uma hipoteca, uma alienação fiduciária daquela propriedade sobre a cessão, daquela propriedade que eles têm sobre o que for edificado. Tá bem? Muito bem. Você está falando dessa alienação desse direito, né? Mas como que se dá isso? A Constituição é por ato inter vivos, por causa mortis, ato gratuito, oneroso? Vamos explicitar um pouco mais isso. Trata-se de contratação normal, com os dois institutos. O Instituto do Direito de Superfície, pelo Estatuto da Cidade, ele fala em prazo indeterminado. Fiquem atentos. Quando o Código Civil, ele fala num prazo determinado. Tá? Quando que vai aplicar um e quando que vai aplicar outro? Já vou chegar na tua questão, mas vamos trazer essa questão primeira para depois a gente falar nas contratações. O Estatuto da Cidade é quando tem o envolvimento do poder público. Quando está aplicando aqueles institutos todos lá, as diretrizes do Estatuto da Cidade. Tá? E no Código Civil é a contratação entre particulares, no âmbito civil mesmo. Tá? Essa contratação, tanto do público quanto do privado, é uma contratação normal. Vai ter o prazo estabelecido, Código Civil, contratação entre civis, estabeleceu o prazo de 30 anos, por exemplo, do direito de superfície. Vamos chegar na contratação agora, nesse tempo, o superficiário pode transferir o seu direito. Assim como o concedente também pode transferir o seu direito. Tá? Então, esses dois regimes de propriedade, eles têm vida autônoma, vida própria, que permite a contratação normal. São direitos transmissíveis, se transmite pela morte, tá? E tu pode constituir, pode ser a instituição do direito de superfície a título gratuito, pode não ser ressarcido o concedente, assim como de regra é oneroso, né? E essa contratação onerosa como é que funciona? Pode ser o pagamento de tempo em tempo, né? Como uma espécie de locação, ou ao final. A diferença do direito de superfície para a locação, por exemplo, quando extinto o direito de superfície, o implemento do termo lá, os 30 anos, essa propriedade consolida naquele que concedeu o direito de superfície e se torna proprietário de tudo e não tem indenização de regra. Na locação, sim, aquele que edificou, direito obrigacional, aquele que edificou sobre imóvel alheio, ele tem, inclusive, direito de retenção enquanto não for indenizado. Né? Aqui não. O direito de superfície serve para isso. Permite ao superficiário, portanto, explorar economicamente a coisa, mas a coisa no seu contexto amplo, a propriedade, naquele período estabelecido. Tá? Então, essa é a grande aplicabilidade desse instituto. E isso exige, logicamente, uma conta matemática, uma conta econômica. Esse direito real, ele tem um fator econômico. O superficiário, na hora de investir, ele vai calcular quanto que ele vai gastar para edificar aquela construção, qual o prazo, o tempo que ele vai ter para explorar aquele bem e ser ressarcido nesse período, né? E ainda ter o lucro, e assim para o concedente. Né? Em vez de estar locando o imóvel, ele vai receber a propriedade lá no futuro, ou vai receber prestações nos períodos ajustados,
né, que se chama solarium, essa prestação, né, pode ser ajustado livremente. Então vejam, é um instituto que se aplica o direito de propriedade plena em todos os sentidos, permite a contratação gratuita, onerosa e tem toda essa função econômica envolvida, né? E aí tu está tratando com direitos reais, diferente da locação, que é direito obrigacional. Tá? Ele pode gerar uma proteção maior para o superficiário, diferente do locatário, como veremos em seguida. Tá? Você mencionou 30 anos. Isso significa que não se pode constituir esse direito por período indeterminado? O Estatuto da Cidade fala no período indeterminado, mas recebe muita crítica isso. Tá? Por quê? Porque veio o Código Civil depois, também lei ordinária, e falou no prazo determinado. E a lógica de todo direito real é que ele seja determinado. Por quê? A propriedade, aquele caráter elástico da propriedade, ela permite a dissociação de outros atributos que ela oferece, mas sempre visa consolidar numa única pessoa. Então, quando se criou o direito de superfície, se deve pensar que, em algum determinado tempo, isso vai ser extinto. Esse direito vai ser extinto, vai consolidar de novo a propriedade do todo numa só pessoa. Tá? Por isso o caráter temporário do prazo determinado. Tá? E se tem uma divisão clara de quando é possível aplicar o Estatuto da Cidade e quando é necessário aplicar o Código Civil? Não tem uma divisão clara quanto a isso. Se tem entendido que quando é contratação entre civis, é direito civil, Código Civil. Quando envolver poder público municipal, por exemplo, está regularizando, está criando a movimentação que a cidade precisa, a construção, pensando a cidade e desenvolvendo ela, e às vezes, por exemplo, no Estatuto da Cidade a gente tem diversos outros institutos. Digamos que o proprietário ele não tem representação econômica, não tem capacidade econômica, mas tem um imóvel. E daqui a pouco ele não está pagando seus tributos, né? E vem o poder público e pede uma notificação, porque a propriedade tem que cumprir sua função social. Vem o poder público e pede uma notificação para ele dar uma destinação àquele imóvel. Mas eu não tenho dinheiro, não tenho como investir. O que eu vou fazer? Vou usar o direito de superfície. Vou conceder a superfície daquele imóvel para um terceiro, para aquele terceiro implemente uma melhoria e dê a destinação, a função social que a coisa exige, atendendo à Constituição Federal e atendendo, assim, essa notificação que o Poder Público fez via Estatuto da Cidade. Tá? Então, é possível utilizar esse direito decorrente do Estatuto da Cidade quando junto com outros mecanismos do Estatuto da Cidade. Agora, fora disso é direito civil, tá? E tem algumas peculiaridades, algumas diferenças entre um ordenamento e outro. A gente tem que ficar atento a isso, tá? Muito bom. Diante de todo esse panorama que você passou, talvez fosse interessante traçar aqui uma diferença entre esse instituto do direito de superfície e o chamado direito de laje. Muito bem. Distinção entre direito de superfície e direito de laje. Pois bem, o direito de laje ele pressupõe a existência de uma averbação de construção já, porque tem que ter a construção base. Tá? Agora, direito de superfície não precisa. Direito de superfície, tu tem o solo e depois o superficiário vai fazer uma construção. Tá? Depois ele vai fazer a averbação de uma obra, de uma acessão, e aquela propriedade vai ser só dele. Tá? É para isso que serve. Não permitiu que alguns registradores aceitavam. Há um tempo atrás, antes da existência desse Instituto de Direito de Superfície, que era averbar na matrícula que a construção é de pessoa distinta de quem é o proprietário. Né? Isso aí, no Código Civil, era o quê? Propriedade plena do todo daquele que está na matrícula. Então, essa informação só confundia. Quando o terceiro vinha e averbava na matrícula de alguém uma construção. Hoje isso não se deve permitir mais. Deve estabelecer o direito de superfície. Mas voltando, a distinção entre laje e superfície.
A laje, então, pressupõe essa construção base quando no direito de superfície isso não é requisito. Outra, direito de superfície vai ser registrado na matrícula mesma. Vai ter uma única matrícula que vai dizer que o proprietário do solo é o concedente e daquela acessão vai registrar o direito de superfície e depois vem uma averbação de construção dizendo que aquela edificação naquele período é do superficiário. Tá? Já no direito de laje é diferente, vai ter matrícula própria para a laje. Tá? O que é essa questão específica da laje, nós veremos oportunamente. Mas tem uma matrícula da construção base e depois também direito real, a laje, vai gerar registro, né? Vai pressupor essa regularização, inclusive aprovação ambiental e com legislação municipal urbanística preparada para trabalhar esse direito de laje, veremos oportunamente. Essa laje vai gerar uma matrícula própria. E dessa laje pode existir outra laje e assim sucessivamente, que a gente vê nas periferias aí acontecer, e agora o direito de laje está aí para atender também esses interessados. Muito bem. E quais os poderes do superficiário? Ele pode dispor plenamente desse direito? Pode dispor. Como a gente tratou antes, ele tem a propriedade e dentro daquele período ele pode fazer o que ele bem entender. Tá? Lógico que direito de preferência do concedente, sempre aquela questão, a gente tem que ter presente, a propriedade vai e vem, né? Ela tem que tentar consolidar em nome daquela pessoa que já está na matrícula. Por isso se dá a preferência para o concedente. Vai ter que comparecer ou fazer prova dessa notificação no interesse de uma alienação e nos mesmos termos, né? Nos mesmos termos. Significa o quê? Não pode ofertar para o concedente o imóvel antes do superficiário vender por 100 mil reais e depois ele faz a escritura por 80 mil reais. Não pode, tá? Nas mesmas condições. Sim. E a prova é ou a participação do concedente dentro da escritura ou através da materialização de uma notificação extrajudicial e assim por diante. Mas o superficiário pode dispor e aquele que vai entrar no lugar dele também vai entrar na mesma situação. Vai ser superficiário dentro daquele período. Não pode adquirir mais direito do que tinha sido registrado, tinha sido contratado. Então, se o superficiário vai transmitir seu direito, aquele que vai ocupar o seu lugar, ele vai também saber de antemão que aquele direito será extinto dentro daquele termo previsto no contrato, tá? O contrato inicial. Tá? Mas é possível. O que não é possível, que fique bem claro, ao concedente é cobrar uma taxa por essa transferência, cobrar valor por essa transferência que o superficiário tem direito a fazer. O concedente não pode, no que acontecia, por exemplo, lá na Enfiteuse, tá? Existia uma prestação que se pagava para o senhorio da terra, né? E quando aquele que estava na posse direta o enfiteuto queria transmitir, né? E isso não acontece no direito de superfície, não pode ser cobrado nada. Isso não se confunde com a prestação ou mensal, ou anual, ou aquela que vai ser pago lá no final, né, na prestação decorrente do próprio direito de superfície. Uma coisa é a prestação decorrente do direito de superfície e outra é alguma cobrança em decorrência de uma transmissão dele, que essa não é possível. Tá? E você mencionou a preferência ao possuidor, né, ao proprietário do imóvel. Existe algum outro tipo de preferência prevista na lei com relação a esse direito? O concedente, aquele que vai, o proprietário do solo, quando ele também vai transmitir por ato inter vivos, é lógico, né? Porque causa mortes é normal. Se opera a transmissão dos direitos sem direito de preferência. Mas entre vivos, quando o titular do solo vai transmitir para um terceiro, tem que dar preferência para o superficiário, para ver se ele não quer consolidar aquela propriedade, né? E pode o superficiário dar uma destinação diferente daquilo que foi contratado? Não pode. Isso é uma causa de extinção do direito dele. Tá? Então, se está previsto que vai ser para construir, ele não pode, para construir, por exemplo, previu a contratação lá que é edificar um prédio.
né? Daqui a pouco vem o superficiário e bota um outro tipo de negócio, né? De uma destinação diversa é causa para extinção. Tá? Interessante aqui trazer um exemplo bem prático de aplicabilidade desse direito de superfície, que tem acontecido bastante nos grandes centros, né? O superficiário, ao invés de comprar um terreno e se descapitalizar, o que ele faz? Ele entra com o direito de superfície, o concedente a princípio não ganha nada agora, né? E esse direito de superfície, ele vai estabelecer, o superficiário, uma obra de um prédio inteiro. Vejam bem, 10 mil metros quadrados numa edificação, né? Para ele ter essa propriedade e poder alocar, naquele fator econômico que a gente procurou trazer, ele vai explorar aquele bem durante um período, mas no final do prazo pactuado, sei lá, 10 anos, 20 anos, 5 anos, 30 anos, sei lá, né? O concedente que não ganhou nada, quando da concessão, vai ficar com todo o prédio para si. Tá? Isso é bem interessante, né? E ambos, como a gente procurou trazer aqui, cada um com direito de propriedade sobre aquilo. Tá? E esse direito ele pode ser constituído sobre imóvel, somente sobre imóvel privado, nunca o imóvel público? Quando a gente estiver tratando do Código Civil, só direito privado. Tá? Quando estiver relacionando com o Estatuto da Cidade, daí sim. Tá? Daí é possível o poder público até conceder o direito de superfície para um terceiro, ou seu superficiário. Né? Num caso que a pessoa não está dando a destinação social, cumprindo a função social da propriedade, né? O município cria algum instituto e aplica, e pode ser o próprio município aquele que vai gerir o bem, né? Daí faz um misto dos institutos de direito de superfície com consórcio imobiliário ou operações urbanas consorciadas, tudo isso no Estatuto da Cidade, né? Vai permitir que bens públicos também estejam relacionados com direito de superfície. Muito bem. E quais os efeitos da extinção do direito de superfície? Consolidação plena da propriedade em nome do concedente. Tá? Sem indenização, de regra. De regra, sem indenização. Pode até ser pactuado no final. Se o investimento que o superficiário foi elevado, de um vulto econômico muito grande, pode até ter uma indenização ao final. Mas a regra não é essa. Tá? A regra é a extinção sem remuneração e consolida o que era direito de superfície na propriedade do concedente e extingue o direito de superfície. Vai gerar um ato de averbação daí na matrícula do imóvel. Tá? E é possível constituir o direito de superfície sobre uma parte certa, determinada, ou até mesmo uma parte ideal de um imóvel? É possível. Se o proprietário tem uma matrícula de 1.000 metros quadrados, por exemplo, né? E ele quer conceder a superfície apenas de uma parte de 300 metros quadrados, né? Pode ser feito isso aí. O que tem que cuidar são as regras do parcelamento do solo, né? E nesse caso, importante trazer, precisa da anuência do poder público para fazer essa... É o que eu lhe perguntaria, se ele precisa fazer um desmembramento, por exemplo? Não, a matrícula vai ser a mesma. Na mesma matrícula dos 1.000 metros quadrados vai ter a especialidade dos 300, vai localizar aqueles 300. Né? Se quiser fazer o desdobro ou fracionamento quando a legislação municipal autorizar, vai ser feito. Pode, é uma faculdade. Gerou uma matrícula, por exemplo, o que era 1.000 metros quadrados, gerou uma de 300 e uma de 700. Nessa de 300 vai estabelecer o direito de superfície. O ideal é esse. Mas se quiser fazer a localização, a especialização do direito de superfície dentro da mesma matrícula, entendo que é possível. Vai ter que ter uma caracterização. E isso não implica necessariamente em parcelamento do solo. Tá? Pode ser que essa concessão do direito de superfície envolva área inferior ao módulo urbano, mas a propriedade do solo não foi alterada. E sim, foi melhor aproveitado, foi dada uma função social quando se encontrou alguém para explorar parte do imóvel. Tá? Então, o registro de imóvel tem que estar preparado para isso. E daí vai ter uma descrição dentro dessa matrícula dos 1.000 metros quadrados, quando não for feito prévio desdobro ou fracionamento,
né, desse direito real. Por quê? O direito real tem que ser conhecido. Né? Como é que o superficiário vai ter a proteção sem estar conhecido o que é o direito dele? Tá? Então, fica essa questão. E isso também a gente pode trazer a questão do direito de superfície em área ideal. Contratação em área ideal. Não é o recomendado. Não é o recomendado. Tá? Entendo que não é possível contratar o direito de superfície em área ideal. Por quê? Porque é um direito real e lógico tem que ter a especialidade do que é o direito real para poder proteger tanto o superficiário quanto o concedente. Certo. E há algum outro cuidado que o serviço notarial, o serviço registral tem que ter nesse tipo de atividade, de trabalho? Olha, sempre ficar atento a essa questão do parcelamento do solo. Na dúvida, pede uma aprovação do município. Tá? Mas é possível que tenha essa localização mesmo sem desdobro, sem parcelamento, tá? E em área inferior ao módulo urbano. Outra questão que tem que ser cuidada é a questão tributária. Tá? E também a questão urbanística. Se o município sabe que tem, o registrador, o tabelião sabe que tem uma questão urbanística envolvendo o direito de superfície, né? Tem que estar atento e aplicar. Ou seja, se tem uma lei municipal que diz que não pode estabelecer o direito de superfície em área inferior ao módulo, então a lei vai ter que ser cumprida. Agora, não tendo, né? Não tendo essa especificidade na lei municipal, pode ser pactuado. Voltando à questão tributária, é um cuidado também que os notários registradores têm que ter, porque incide o ITBI nessas contratações onerosas envolvendo o direito de superfície, assim como incide o ITCD ou o ITCMD nas contratações gratuitas. Tá? São direitos de propriedade que estão sendo negociados, logo tem que passar pelo crivo do ente público competente. Tá? Direito de superfície, às vezes, não vai estar expresso na legislação municipal tributária, porque é um direito relativamente novo, como a gente viu, embora ele trate de direito de propriedade. E aí sim, são propriedades distintas, né? E aí sim, como estamos tratando de propriedade, a propriedade está na legislação municipal e vai fazer incidir, então, o imposto. De qualquer modo, artigo 289 da Lei 6.015, não é o registrador que vai analisar as causas de incidência, não incidência, isenção e imunidade, e sim ele vai pedir que o ente público competente analise previamente a sua ação, a lavratura da escritura ou ao registro. E como fica a questão do IPTU? Também, IPTU está relacionado com a superfície. Cada um vai ser responsável na parte tributária pela sua parte. Né? O município vai ter que recepcionar esse direito de superfície, vai ter que gerar IPTU para o superficiário daquela área construída, diferentemente do IPTU do solo do concedente. Então vai gerar inscrições diversas, lançamentos tributários diversos, cada um correspondente ao direito de cada um. Então é o direito civil que gera o direito tributário. O direito tributário tem que estar preparado para isso. E às vezes alguns municípios não entendem porque é um direito novo, mas tem que estudar e saber aplicar essa matéria. Tá? Vai gerar IPTU tanto para o superficiário quanto para o concedente do direito. Muito bem. Para terminar, seria interessante traçar uma diferenciação entre a aplicação do direito de superfície e do chamado Build to Suit. Muito bem. Esse Build to Suit do artigo 54A da Lei 8.245 de 91 é aquele contrato de direito obrigacional, que ele trata de locações. O que significa isso? A pessoa comprou um imóvel para fins de realizar uma edificação e locar para o interessado. Então, o locatário fez com que alguém fizesse um investimento no imóvel, né? O locatário não quis bancar do seu caixa, do seu patrimônio, e encontrou um investidor. Esse investidor para quê? Para comprar o terreno e fazer a edificação. Tá? Então, esse é o contrato da Lei de Locações, do artigo 54A, que ele afasta até a proteção, que o locatário tem de regra numa contratação comercial. Né? A questão da revisão do contrato, isso aí pode estar tudo regrado nesse contrato, dispensando, afastando essa revisional
Tá? Por quê? Porque tem que proteger quem aqui nessa relação? Proteger aquele que comprou e investiu para aquela finalidade da locação, para não permitir o locatário que ele diga, não, agora não quero mais, e aquele que investiu, que comprou o imóvel e fez a edificação, propriedade dele, né, saia no prejuízo. Então, nesse contrato, só de direito obrigacional, ele tem uma certa similitude entre, vejam bem, locatário e proprietário, né, e locador, com o superficiário e o concedente. O superficiário aqui ele tem mais proteção do que o locatário, porque ele tem direito real, ele tem propriedade. Então, fica ao critério das partes contratantes escolher, eu vou querer direito real ou vou querer direito obrigacional. Tá? Então, tem esse vínculo entre essas duas, entre esse contrato econômico, que é para fins de investir num imóvel e alcançar os recursos que esse imóvel oferece, né? Tanto por uma lei quanto por outra. Agora, quem que vai escolher qual aplicar são as partes, em função das suas necessidades. Tá? Eu recomendo que utilize o direito de superfície, que ele é muito mais vantajoso em termos econômicos do que esse outro contrato. Mas é de livre escolha. Por quê? Porque tu está tratando de direito de propriedade com um potencial diferente. O locatário se ele precisar buscar um dinheiro e um financiamento imobiliário e dar em garantia, ele vai ter o quê para dar? A não ser uma garantia pessoal. Não vai ter uma garantia real. Agora, se ele for superficiário, sim. Ele vai lá no banco e vai dar em alienação fiduciária o quê? O direito de superfície que ele tem. Mas pode dar em alienação fiduciária o direito de superfície? Claro. Se é um direito disponível que ele tem, se ele pode vender, se ele pode doar, ele pode também constituir uma hipoteca ou uma alienação fiduciária. Tá bem? Então era isso que tínhamos para trazer nesse momento acerca dessa matéria de direito de superfície. Se tiver mais alguma outra colocação, estou à disposição. Muito esclarecedor, muitos detalhes, mas conseguimos, acho que em pouco tempo, trazer todos aqui. Muito obrigado, doutor. Até a próxima. Valeu. Continue conosco e tenham bons estudos.